Graça e paz, igreja. Salve os irmãos, presentes aqui e aos irmãos que estão nos assistindo através da internet, da gravação. Hoje é um dia especial para o irmão Pedro. Quero começar o culto parabenizando o irmão Pedro, que é um irmão muito querido aqui da nossa igreja. Que Deus possa abençoar cada vez o irmão com saúde, com paz, e que o Senhor tenha hoje um dia muito feliz com a sua família. E para iniciar o culto também, eu gostaria de colocar em oração os nomes de alguns irmãos que estão com uma saúde um pouco mais debilitada. A gente tem a irmã Elô, que está hospitalizada, está fazendo exames para descobrir o real motivo da internação. Orar pela irmã Elisa, que é uma irmã aqui da nossa igreja, e a minha mãe também, que vem passando dificuldades em relação à diabetes. Então, gostaria de colocar o nome dessas duas irmãs que estão com problemas de saúde. E vocês que estão aqui presentes, se tiver algum irmão, algum parente que esteja nesse momento com algum problema de saúde ou hospitalizado também, vamos colocar, levar os nossos pensamentos a esses irmãos para que eles sejam restaurados, que o Senhor visite a saúde, a família e os lares de cada um. Vamos abaixar a nossa cabeça e orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais esse domingo, por mais esse dia aqui, esse culto de adoração a Ti. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e que o Senhor sabe de todas as coisas. Neste momento, meu Pai, eu coloco aqui os nomes da irmã Elô, da irmã Elisa, para que o Senhor visite, Senhor, que o Senhor esteja restaurando ali a saúde delas, meu Deus, e esteja ali acalmando o coração delas, para que tudo corra bem e que logo elas possam vir aqui dar o testemunho delas e estejam bem, caminhando e glorificando como elas gostam de glorificar a Ti. Que o Senhor visite, Senhor, cada lar de todos os irmãos aqui presentes, dos nossos irmãos idosos que não podem estar aqui conosco presencialmente, mas estão acompanhando todos os cultos, as gravações, online. Que o Senhor esteja com cada um deles, porque nós sabemos quão grande o desejo de estar aqui louvando a Ti. E nós temos certeza que em breve eles estarão aqui para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço e entrego a vida de cada irmão nas Tuas mãos. Agradeço também pelos visitantes aqui, que vieram aqui hoje, os irmãos da Igreja do Jardim Romano, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, porque nós sabemos que eles estão trazendo bênção para nós hoje. Eu agradeço e entrego dessa noite hoje nas Tuas mãos. Amém. E eu gostaria de convidar agora o grupo de louvor. Graça e paz, igreja. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos louvar o Senhor nessa noite, de todo o nosso coração. E o pessoal que está em casa também, está assistindo. Louvemos ao Senhor nesta noite. Thank
Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, que está em Provérbios 16, do 1 ao 3. Alguns irmãos sabem que faz uns 15 dias, um pequeno resumo de um acontecimento que houve comigo nessa semana. Há cerca de 15 dias a gente abriu um negócio e está fluindo. Na verdade, as coisas fluíram de uma forma muito natural, porque realmente foi uma porta que veio realmente do Senhor, né? A gente crê muito nisso. E essa semana foi uma semana bem difícil, porque entraram muitas pessoas no comércio, né? Dizendo que nós não iríamos vender, que aquele comércio é um ponto ruim, vocês não vão vender, vocês vão ver. E assim, nós que somos mais adultos, estamos, né, mais aí com a carga mais já de vida, né, a gente consegue relevar. Mas a minha filha, que é uma adolescente que está trabalhando no comércio, então ela já absorve mais, ela fica mais preocupada. E aí, nessa semana foi uma semana mais difícil, eu fui para casa refletindo, eu falei, Senhor, está nas suas mãos, você sabe de tudo, né? A gente sabe que no comércio, a porta aberta, vai entrar pessoas do bem, vai entrar pessoas que têm mais dificuldade, né, de enxergar o bem. Mas enfim, fui para minha casa, comecei a trabalhar, e aí eu recebi um versículo, uma mensagem, e nela é exatamente Provérbios 16, de 1 ao 3, que diz: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém? Então, assim, não há nada que nós façamos que, se não colocarmos o Senhor na frente, se não entregarmos para o Senhor cuidar, que vai dar errado. Ele é a pessoa que vai dirigir, Ele é quem está à frente dos nossos planos, mesmo aqueles que a gente coloca no nosso coração, né? Às vezes não é o dele, então a gente tem que acreditar. E por coincidência, ou não foi uma coincidência, eu acredito que foi uma confirmação. Na sexta-feira nós temos uma funcionária que nos ajuda, os pais são missionários, né? Eles trabalham em missões, e eles foram nos visitar, e como quando fechamos o comércio, nós fizemos uma oração para abençoar o nosso trabalho. E o texto que o pastor escolheu foi Provérbios 16, de 1 a 3. Então é a confirmação de que Deus está no nosso negócio, na nossa vida. E essa é a mensagem que eu trago para os irmãos hoje, né? As nossas ansiedades, elas são nossas ansiedades, mas nós temos um Deus que é por nós. E quando a gente deposita as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos planos, vamos dividir com Ele, porque Ele é quem vai nos ajudar, é Ele que vai nos suportar, é Ele que vai nos ensinar, dar direcionamento, discernimento para conduzir as nossas vidas. Amém? E eu gostaria de convidar agora os irmãos que estão aqui nos visitando, que vão louvar conosco aqui. Amém? Graças a Deus, igreja. Motivo de muita alegria a gente estar aqui mais uma vez. Eu já é a segunda vez que estou aqui. A gente já fez a apresentação com uma peça aqui que é bênção de Deus. Fala muito nas nossas vidas até hoje, é reflexo do que a gente faz hoje. E quando eu falei para o tio Carlinhos que viria aqui, é uma alegria imensa no meu coração, porque Deus sabe tudo que a gente faz, que é de todo o coração, e sinto que isso me faz bem, ser sincero, entregar o meu desejo a Deus. E peço ajuda dos irmãos, porque eu não canto, eu só vou ajudar vocês, tá bom? Mas Deus vai abençoar.
Agradecemos a oportunidade. Nós que agradecemos a participação de vocês. Vamos para os momentos de dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios 9, 7 diz que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E o hino é o 410. Pode ser baixinho isso, né? Quando alguém usar o microfone no pedestal antes de você, está dando testado o microfone. Que bom estarmos juntos mais uma vez, mais um domingo, celebrando ao Senhor, semana de culto. Quero pedir a você que se coloque de pé. Nós vamos cantar o hino 410 do cantor cristão. Seria tão bom se encarássemos isso como verdade predominante na nossa vida, felicidade no serviço. Infelizmente nós percebemos que ao passar do tempo as pessoas estão perdendo a alegria de servir ao Senhor, né? Nós vemos aí muitas igrejas assim, exatamente lotadas, abarrotadas de pessoas, mas com poucas pessoas com disposição para servir. Ser visto é uma coisa, serviço é outra totalmente diferente. Ser visto todo mundo quer ser, né? Agora, serviço nem todos querem. Então, é importante refletir sobre isso, sobre a importância de ter felicidade no serviço. Amém. Vamos cantar então. No serviço do meu bem eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu bem a salvação. No serviço do meu bem, no serviço do meu bem, minha vida entregarei, todos nós felicidades, ninguém serve ao meu bem. No serviço do meu bem eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza, na alegria se sorrir. No serviço do meu bem, no serviço do meu bem, minha vida entregarei, todos nós felicidades, ninguém serve ao meu bem. No serviço do meu bem eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu bem
dízimos, pelas ofertas, e que possamos de fato levar a sério aquilo que nós cantamos. Parece que muitas vezes aquilo que nós cantamos denuncia algumas coisas sobre a nossa vida, né? E quando eu cantei a quarta estrofe, confesso que me deu uma estremecida aqui. Quando fala assim: no serviço do meu rei sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei? Falei: Senhor, tenha misericórdia de nós, né? Mas levamos em consideração a importância disso. Parece que algumas coisas denunciam, principalmente quando a gente profere nos nossos lábios. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa noite especial, agradável, que estamos em sua presença. Como é bom, Senhor, te louvar, como é bom estarmos unidos como corpo de Cristo, num só propósito. Ó Deus, e é tão bom quando isso acontece com inteireza de coração, com vontade, com alegria, quando nós somos movidos pelo Teu Espírito a desenvolver aquilo que nós desenvolvemos com graça, com vontade. Isso é maravilhoso. Por isso nós te agradecemos, Senhor. E tudo aquilo que nós não conseguimos ainda realizar, nos fortalece, Senhor. Nós precisamos da Tua força. Não só eu como pastor, mas todos nós que estamos aqui. Precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua força sobre nós, para que possamos honrar o Teu nome com aquilo que nós cantamos, com aquilo que falamos, da forma que andarmos. É o desejo do nosso coração. Deus, nós queremos te agradecer por toda a oferta levantada nessa noite, nos dar discernimento para podermos fazer uso dessas receitas que foram levantadas nessa noite, porque sabemos, ó Deus, que se não pedirmos a Tua direção, nós saímos nos atropelando, fazendo aquilo que nós queremos. Isso não é bom, não é o certo, não é o correto. Que nós possamos ter o discernimento do Senhor para fazer uso desses recursos. Ó Deus, nós colocamos também em Tuas mãos todas as pessoas que estão aqui nessa noite, todas as pessoas que estão em casa nesse momento, participando diretamente dessa transmissão ao vivo. Que as Tuas mãos bondosas e poderosas possam alcançá-los nessa noite, pois é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Aos irmãos que estão com esse momento de restrição devido ao Covid, que são os mais idosos, aqueles que estão considerados de risco, que quiserem fazer as suas ofertas, seus dízimos, procurarem a irmã Célia e a irmã Cris. Amém? Eu agradeço aqui a participação. Mais uma vez, agradeço a Deus pelas nossas vidas, pela nossa semana que se passou e essa que se inicia, e que com certeza eles estejam visitando todos os lares e trazendo principalmente a sua paz, a paz do Teu Espírito Santo, de saúde a todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que precisam, e principalmente a saúde espiritual, que Deus esteja agindo na vida de cada um, abrindo os corações, quebrando os corações mais duros, para que Ele faça morada ali e que haja salvação, irmãos, que haja salvação, principalmente nesse momento de pandemia que a gente viveu, vem vivendo, há mais de 6 meses. A gente vê tantas histórias, tantas vidas ceifadas, mas a gente também vê o grande poder de Deus na vida de tantos, tantas famílias salvas. Às vezes, eu nunca vou esquecer uma pregação do pastor Carlinhos, que foi durante a pandemia mesmo, os cultos gravados, e ele diz: às vezes a salvação, a mão de Deus, a misericórdia de Deus, ela não vem na cura daquele nosso querido irmão, daquele querido. A gente quer a cura, porque a gente quer as pessoas que a gente ama aqui, mas o trabalhar dele, a salvação aconteceu às vezes no momento da partida de um irmão, e a gente tem que aceitar, que foi quando aquele pastor, um amigo pastor do nosso pastor aqui, Carlinhos, acho que acabou falecendo. E às vezes as pessoas falam: mas pastor, morreu como assim? Cadê a misericórdia de Deus? Mas não, a misericórdia de Deus está em todos os acontecimentos. Amém? Eu gostaria de entregar então a palavra ao pastor.
Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez, como eu falei. Bom ter pessoas aqui que nós amamos, temos uma profunda admiração, respeito, pessoas que eu costumo dizer que moram no nosso coração, não pagam aluguel e jamais será despejado. São pessoas que a gente ama e jamais deixará de amar. Então, que Deus abençoe vocês por vocês estarem aqui, fazerem todo esse sacrifício do deslocamento, encontrarem uma série de dificuldades para chegar até aqui. Mas como diz lá em 2 Samuel, se não falha a memória, 7:12, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Acho que é isso, né? 2 Samuel 7:12, se não falha a memória. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é isso mesmo, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem conduzido os nossos passos. Até aqui o Senhor tem nos auxiliado, tem nos levantado com a sua mão poderosa, mão de amor, mão de paz, mão de conforto. Não existe coisa melhor do que ter essa consciência de que nós temos, diante desse tempo estranho ao qual nós estamos vivendo, o conforto de Deus através do seu Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus está em nós, e pelo fato de estar em nós, é justamente que a nossa reação a tudo isso que está acontecendo é totalmente diferente. O mundo está em crise, e uma vez eu ouvi alguém dizer assim: mas nós estamos em Cristo. Fato, verdade, concordo plenamente, mas a melhor forma de evidenciar isso é na prática, não verbalizando. Verbalizar, tudo que é verbalizado é fácil, não é verdade? Tudo aquilo que a gente fala não é fácil, mas quando a gente tem a oportunidade de mostrar isso na prática, muitas vezes a gente dá umas vaciladas, né? Então, o que a gente precisa fazer sempre diante de tais desafios que nós enfrentamos é continuar alicerçado em Cristo, que é a nossa rocha, a rocha inabalável, onde você pode, sem medo, alicerçar a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu futuro, né? Eu digo aqui que o que nós mais ouvimos durante o período de pandemia foi: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aí o negócio foi apertando, né? O caldo foi entornando, né? O sapato foi apertando no pé e a gente foi sentindo aquele incômodo. Aí a canção deixou de ser cantada justamente no momento onde era mais propício e importante para dizermos: aconteça o que acontecer. Se a pandemia durar 1, 2, eu achei que ia durar 2 meses, 3 meses, mas já estamos em cerca de 7 a 8 meses e vamos seguir adiante, porque a gente vai aprender a lidar, tem que aprender a lidar com essa situação, né? Então é importante a gente levar em consideração como reagimos a tudo isso. Humanamente é impossível, humanamente a gente tem vontade de jogar as coisas para o alto, sair correndo, como se isso fosse resolver. Não resolve, né? Nós temos consciência disso, mas o que nós sabemos é o que foi falado aqui, lido pela nossa irmã Paula, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? E eu disse em uma oportunidade aqui, conversando com os irmãos da diretoria, que fazer planos não é errado. A gente pode fazer planos, porque a gente não pode fazer planos e anular o Senhor, né? É como se eu pegasse o Senhor e falasse, não colocasse Ele participativo desses planos, porque a realização dele não depende de mim. Depende de mim? Não depende de mim, depende do Senhor. Sem as mãos dele, nada acontece. Você nem estaria aqui nessa noite. Você planejou a vinda para cá com os nossos irmãos sem nenhum impedimento na frente, né? Mas os impedimentos vieram, surgiram, aconteceram, mas reagiram de forma da forma que deveriam reagir. Graças a Deus estão aqui. Amém? Que bom, louvado seja o Senhor. Que bom que você aí também está nos acompanhando através da transmissão. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Sei que tudo isso vai passar, é o que a gente espera
Mas se não passar, continuemos firmes, continuemos lutando o bom combate no Senhor, continuemos alicerçados nessa rocha que é Jesus Cristo. Então, creia nisso, confie nisso e deixe Deus trabalhar em você e no seu coração. Quero convidar você nesse momento a abrir aí a sua Bíblia num texto que falou comigo profundamente, que é o texto do profeta Daniel, no capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 16. Daniel, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 16. São 8 versículos. Nós vamos conversar um pouco a respeito de transformação, significado disso e a importância disso na nossa vida, que somos ou fomos alcançados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a gente precisa levar em consideração a importância disso. E a gente sabe que, por mais que tenhamos sido alvo da transformação de Jesus, nós precisamos fazer com que essa transformação seja real na nossa vida, nos dedicando sempre dentro desse processo, conhecido como processo da santificação, que muitas vezes nós interrompemos, porque achamos muito difícil, porque esquecemos que temos um aliado poderoso, que faz parte da nossa vida, no nosso cotidiano, que é o Espírito Santo, que nos ajuda na hora e no momento das nossas fraquezas, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Quando eu disse o que eu disse aqui, eu não me anulei disso tudo. Na verdade, eu faço parte disso tudo. Em alguns momentos a gente se sente fragilizado, desejoso de tomar algumas decisões que não são as reais, pelas reais motivações. Às vezes nós somos motivados por sentimentos estranhos, que são passageiros. Hoje você está de um jeito, amanhã você está de outro. Por isso que os estudiosos falam sobre a ambiguidade do ser humano. Hoje ele está um comportamento e no dia seguinte ele está com outro comportamento. Então é necessário levar em consideração a importância desse Espírito de Deus em nós. Vamos ler então o texto. O texto fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o nosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Interessante essa leitura, né? E o mais interessante ainda é que existe uma palavra que nos chama muita atenção nesse texto, que é justamente o fato de não contaminar-se. O desejo dele, no coração dele, eu não quero que isso aconteça, de jeito nenhum. Vamos orar? Vá à sua cabeça, fale com Deus, reflita um pouco hoje sobre transformação, sobre se você de fato é transformado por Deus, se Deus alcançou o teu coração. Quando eu digo isso, mais uma vez, é uma inclusão que eu faço, é uma coisa para todos nós pensarmos e refletirmos sobre a importância de ser transformados. Vamos orar? Fale com Deus, peça que Deus fale com o teu coração.
Deus amado, Deus querido, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade que nos concedeu de estarmos reunidos aqui em teu nome. Como é bom te louvar, como é bom te exaltar, como é bom, ó Deus, estarmos reunidos com o corpo de Cristo nesse lugar. Como é bom saber que o Senhor tem guardado o nosso coração. Como é bom, ó Deus, que o Senhor tem cuidado daquilo que nós não podemos cuidar. Porque a tua palavra mesmo diz que o que é impossível ao homem é possível ao Senhor. Por isso, ó Deus, que nos rendemos diante de Ti, confiamos a nossa vida a Ti, confiamos o nosso presente e também confiamos o nosso futuro ao Senhor. Por isso, como foi falado aqui no início, pela nossa irmã Paula, às vezes nós vamos encontrar situações e até pessoas que podem ser usadas para dizer aquilo que o Senhor disse que já daria certo, que não daria, que não vai dar certo. Mas se o Senhor disse que sim, nós confiamos na sua palavra e é nela que nós descansamos. Por isso que nós te pedimos, Pai amado, no nome de Jesus, fale conosco, que o Senhor tenha liberdade para falar no nosso coração e que nós possamos sair daqui, ó Deus, mais uma vez renovados, restaurados pela tua palavra essa que o autor aos Hebreus diz que é viva e que é eficaz e é mais penetrante do que espada de dois gumes. Amém, amém, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto é um texto especial, o livro de Daniel. Quando se fala do livro de Daniel, toda pessoa quer olhar para ele de forma escatológica, né? Não fugindo do que ele de fato fala, porque ele fala também sobre o futuro. Mas existem algumas coisas nesse texto que nos chamam a atenção fora dentro do contexto escatológico, principalmente quando falamos em vida de alguém que se compromete com Deus e que se compromete de tal forma que evita qualquer coisa que o possa tirar da presença dele. Interessante isso, né? E esse texto, ao analisarmos aqui o significado dessa expressão que eu disse, que é a expressão transformados, nós com certeza entenderemos a postura desse camarada chamado Daniel. Nós entenderemos a sua postura, a sua atitude e o seu posicionamento. Por quê? Porque transformados significa convertidos, significa mudados, significa modificados. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, é justamente assim que nos vemos. Por quê? Nós fomos transformados. Aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ele foi transformado. Fomos convertidos. A gente tem uma mania de falar, eu me converti, né? E tal, data assim. Não, mas nós fomos convertidos por Jesus Cristo. Nem isso nós temos capacidade de fazer. Então nós somos transformados, nós somos convertidos, nós somos mudados e modificados. A palavra de Deus vai dizer que nós sofremos um processo de metamorfose, mudança completa de forma, mudança completa de natureza, porque a palavra de Deus vai dizer que nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque nós fomos regenerados. Nós somos então transformados, mudanças internas que geram em nós posturas externas. É impossível você não ser mudado dentro do seu interior e você não expor isso de forma externa. Então estávamos indo, segundo as Escrituras, em uma direção, vivendo segundo o curso desse mundo, o curso desses sistemas. Mas nós fomos impactados pela doce e amável presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos amou e mostrou isso. E é interessante que Paulo diz assim, que o seu amor nos constrange. É impossível você conhecer o amor de Jesus Cristo ou ser impactado por ele, você continuar sendo a mesma pessoa. Não dá, porque você foi transformado. Você foi transformado por essa doce e amável presença de Jesus. E quem conhece Jesus não quer mais se afastar dele. Não quer. Eu não consigo mais viver sem a presença de Jesus na minha vida. Consigo viver sem o ministério, consigo viver sem qualquer outra coisa,
mas sem Jesus Cristo eu não consigo viver. Sem Jesus, tem até uma música que a gente canta, né, antiga, né, que já cantamos assim, sem Jesus não dá. Não dá. É impossível você continuar a estar de pé. É impossível você levantar com a alegria no seu rosto se você está distante da pessoa de Jesus Cristo. Somos transformados para transformar. Fomos transformados para mudar. Porque se eu não sou transformado, eu posso cair dentro de um contexto de conformismo. E não é o que Deus quer para a minha vida, nem para a sua vida. Mas diante do que nós somos e do que nós fomos transformados, diariamente nós vamos ser pressionados. Sim ou não? Nós seremos o quê? Pressionados, ou muitas vezes seremos submetidos a pressões para que voltemos ou nos conformemos com o mundo e suas propostas, que muitas vezes se apresentam diante de nós como irrecusável. Eita, esse negócio é pancada, mas é a mais pura verdade. As propostas vêm como sendo irrecusável. Não dá para resistir. Em Jesus nós podemos todas as coisas. Sem Ele não podemos fazer absolutamente nada. Então, em Jesus, com Jesus, nós podemos sim resistir toda e qualquer proposta que se coloca diante de nós como irrecusável. Tem uma música de Thales Roberto, ninguém mais gosta dele. Todo mundo só quer bater no Thales Roberto. Eu gosto do Thales Roberto. Quem sou eu para perdoar o Thales Roberto? Vai ser depender do meu perdão, para perdoar em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente tem um dedo desse tamanho para acusar, mas para perdoar as pessoas a gente não tem. Que importante pensar isso. Quanto está faltando isso? Principalmente no ambiente onde prega o perdão de Jesus Cristo. A gente precisa pregar mais isso e viver isso na prática. Perdoar, amar, respeitar. E a gente não tem feito isso. A gente só tem um Deus gigante para apontar os erros das pessoas. Não podemos, não é isso que aprendemos com Jesus Cristo. Então, propostas virão como propostas irrecusáveis para a gente sair da doce e amável presença de Jesus Cristo. E a música do Thales Roberto vai dizer assim: mas todo dia o pecado vem. Vem. Todo dia você tem que encarar ele. Todo dia. Todo momento da sua vida. Principalmente quando você tem uma inclinação para algo. E não vai me dizer que você não tem. Porque eu tenho. Eu tenho as minhas inclinações. Tenho coragem de dizer isso. Tenho. Não tem problema nenhum. E em todo dia os pecados vêm. E ele, a música vai dizer que ele me chama. E é interessante quando fala me chama, parece uma coisa de intimidade, né? Que ele tem comigo e quando eu falo me chama, parece que ele sabe até o meu nome. Vem, pastor Carlos. Né? O pecado fala, vem, pastor Carlos, que eu tenho algumas coisas bacanas para te dar aqui que são irrecusáveis. Não vai ter como você dizer não. Uma outra parte da música vai dizer: todo dia as propostas vêm, mesmo que elas sejam indecorosas, mas elas vêm. Todo dia vêm as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem. Aí ele vai dizer o quê? Mas eu escolho Deus. É impossível a gente não ter que lidar com essas situações. Elas vão estar sempre diante de nós. O que diferencia então para a vida do transformado do conformado em relação a isso? É a forma com que ele reage a tudo isso. Qual é a forma com que o transformado reage diferente do conformado? Os conformados são justamente aquele cuja vida é controlada pelas pressões exteriores, mas os transformados e transformadores são aqueles cuja vida é controlada pelo poder que é gerado dentro do seu interior. E esse poder não vem de outra pessoa, a não ser daquele que está em nós.
do qual somos morada dele. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? É interessante isso, né? Falar que o Espírito habita em vós. É que ele faz morada. Você é a morada do Espírito de Deus. Você é a habitação do Espírito de Deus. Então, quando nós olhamos aqui para a figura de Daniel, nós vemos aqui Daniel e seus 3 amigos, que eram homens transformados. Logo, eles eram também homens transformadores. Ao invés de sofrerem mudanças, eles realizavam mudanças. Quem é transformado por Deus é usado por Deus para transformar. Então, ao invés de sofrerem mudanças na sua própria vida, eles realizavam essas mudanças aonde eles estavam. Então, Deus usou esses homens para transformar e para mudar a mente dos governantes poderosos daquela época, para trazer grande glória ao seu nome dentro de uma terra pagã. Quando a gente olha para a figura de Daniel, a gente percebe que é um homem que não negociou a sua consciência. Não dá para negar. O homem que é transformado por Deus, ele não consegue negociar a sua consciência. Ele não consegue negociar os seus valores. Ele não consegue recuar diante das propostas indecorosas que são colocadas diante dele. Por quê? Porque ele sabe quem é, ele sabe a quem ele pertence, ele sabe quais são as convicções que permeiam o seu coração e o seu interior. Então, olha comigo aí no versículo 8, como nós lemos. O versículo 8 vai justamente o quê? Mostrar um homem decidido e convicto em relação a quem ele era. Olha lá, o texto vai dizer: resolveu Daniel firmemente. Pensa nisso. Resolveu. Tem outras traduções que vai dizer ele decidiu, mas eu gosto dessa tradução e escolhi a propósito para fazer a leitura dela. Eu até falei: sabe, muda esse trem aí e coloca ali a versão que eu vou pregar hoje. Não quero o NVT hoje, eu quero revista atualizada. E lá está escrito assim: resolveu Daniel firmemente, para dizer que ele decidiu. Ele colocou não só em risco a sua própria vida, mas ele colocou a vida em risco também a vida dos seus amigos e também a vida do chefe dos eunucos. Mas ele não negociou o que? A sua integridade. Ele não negociou o que? A sua fidelidade a Deus e aquilo que ele acreditava. Quando a gente crê em algo, quando a gente tem convicção em algo, por mais que as propostas, como eu disse aqui, sejam indecorosas, irrecusáveis, a gente sabe dizer: eu não quero, muito obrigado, valeu. A gente tem força para dizer isso, mas não pelas pressões externas, pelo movimento externo, mas pelo movimento interno gerado pelo poder do Espírito de Deus em nós. Porque se fosse por nós, a gente ia facinho. Porque às vezes a gente, confesso aqui para os irmãos, em relação a nós, nós somos bem facinho. Mas assim, Estados Unidos, a gente vai, né, Cris? E para algumas coisas, por isso que a gente tem que permitir com que o Espírito de Deus trabalhe no nosso ser. E é interessante, diante de decisões, existem algumas que na vida que são muito difíceis de fazer. Extremamente difíceis. Muito difíceis. Decisões que vão nos fragilizar. Decisões que vão tirar a nossa paz. Decisões que vão tirar o nosso sono. A ansiedade vai gerir o nosso coração. E ela que vai dominar o nosso ser e nos fazer refém dela. Então essas decisões, elas só podem ser tomadas a partir do respaldo da vontade divina. Se não for assim, o negócio não flui. Aí eu uso mais uma música do Thales Alberto: não flui, não flui, não flui. Quer dizer que o negócio não vai andar.
não tem jeito, o negócio não vai andar. Por isso que não existe coisa melhor, eu disse, de tomar decisões respaldado pela vontade de Deus. Por isso, mas Daniel estava tão consciente que não pensou duas vezes. Ele decidiu firmemente. É o que o texto diz. Ele decidiu firmemente. E quando o texto fala firmemente aqui, ele está falando justamente de maneira constante, de maneira equilibrada e de maneira consciente. Em outras palavras, ele sabia o que eles estavam fazendo. Já parou para pensar que tem coisas que é nós que precisamos fazer? A gente fica, meu Deus, e aí, Senhor? Né? Tem jeito aí, Senhor? Você não vai fazer nada, não. É você, cara pálida, tem que fazer. Desculpa, o cara pálida. Mas é isso que tem que ser. Aprendi isso com um professor, se ele um dia assistir as transmissões, ele vai rir. Mas é verdade, é você que vai fazer, não é Deus. Situações como essa, que você pode ser contaminado, é você que tem que dizer não, é você que tem que dizer basta, é você que tem que dizer não quero. E de forma constante, porque, como eu disse, as tentações serão constantes também. E a recusa tem que ser constante, de forma equilibrada e de forma consciente. O que a gente vê então aqui na figura de Daniel? Um homem que demonstra através da sua atitude, da sua vida, uma atitude de fé, de confiança no que ele estava fazendo. E eu quero trazer aqui algumas lições rápidas, objetivas, diretas para o seu coração, para a vida daquele que é transformado. E quem é transformado, transforma. Né? Não se conforma. O que é conformar? É tomar a forma do ambiente. E o apóstolo Paulo disse isso lá em Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis a boa, perfeita e vontade de Deus. É a vontade de Deus. Não dá para igualar a vontade de Deus com a nossa. A nossa é bem ralinha. A nossa não tem fundamento. Qualquer momento, qualquer chuvinha, qualquer vento, desmorona. Por isso que a gente precisa sim confiar nesse Deus que nos transformou e batalhar insistentemente, constantemente para recusar qualquer proposta que venha nos contaminar. Quem é transformado tem a sua vida entregue inteiramente ao Senhor. Eita, pesado esse tema, né? Quem é transformado tem a sua vida entregue inteiramente. Como diz uma expressão popular, até a tampa. É isso aí. Até a tampa. Eu sou cheio de Deus até a tampa. Mais uma vez, alguns solitários, Alberto, para que não haja mais espaço para mais nada além de ti, Senhor, na minha vida. Quando a gente tem a nossa vida totalmente entregue ao Senhor, é porque não existe mais espaço para mais outra coisa a não ser o Senhor. Porque se o Senhor não está, alguma outra coisa está. Se não é o Senhor que trabalha e gera a minha vida e administra o meu ser, alguma outra coisa está administrando. E, via de regra, lembrando aqui o meu pastor Isaías, que ele gosta de usar essa expressão, e via de regra, é o nosso coração, que é corruptamente perverso e enganoso. Corruptamente perverso e enganoso. Então o coração de Daniel e todo o seu ser pertencia a Deus, como também o coração e o ser, todo o ser dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E para que isso aconteça, meu irmão, é necessário você guardar um órgão que não é o órgão vital que as Escrituras dizem, mas é a sede das suas emoções. Quando a Bíblia fala em coração aqui, ela está falando de sede daquilo que, das emoções, porque se não falar com o Mateus vai dizer assim, é do coração do homem que procedem as saídas da vida, né? Dos maus e os bons pensamentos. Por isso que o sábio Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aí sim, porque deles procedem as saídas da vida. Então o teu coração precisa estar guardado pelo Senhor. Esse Senhor que você tem a sua vida entregue integralmente
a Ele. Então a gente percebe que um coração que ama a Deus, um coração que está envolvido com Deus, não tem dificuldade em fazer escolhas certas. Por quê? E em confiar em Deus para suportar as consequências. Por quê? Porque confiou a sua vida a Deus. E uma expressão que eu uso sempre aqui é aquele que conhece aquilo que eu não conheço, que é desconhecido a mim. Já viu aquele lugar assim que geralmente eu gosto de fazer isso? Quando eu tenho a oportunidade de viajar, né? São raras às vezes, mas quando eu vou, eu gosto muito de mata. Eu sou um mata, essa eu falo. Acho que é isso, né? Um camarada que gosta de coisa rústica. Eu gosto de entrar no mato. Um dia eu estava lá em Poços de Caldas, se não fala a memória, tinha uma rota o negócio, né? Tinha uma trilha. Eu já queria sair da trilha, eu já queria entrar no meio do mato, fazer uma nova trilha, né? A gente quer explorar, não é verdade? A gente quer explorar. Então, um coração que ama a Deus, ele tem dificuldades em fazer as escolhas certas e em confiar em Deus para suportar as consequências. Por isso que a gente precisa, diante dessa transformação que o Espírito Santo de Deus fez e está fazendo em nós, confiar em Deus e fazer a sua vontade e obedecer apesar das consequências e das circunstâncias. Porque obedecer a Deus, por mais que a gente cante a musiquinha das crianças que diz, é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. A música não fala isso? Mas a gente vai ter que enfrentar consequências. Esse camarada aqui chamado Daniel poderia ter sofrido essas consequências sim, mas ele creu, ele confiou, porque ele tinha uma vida transformada, e pelo fato de ter a sua vida transformada, ele tinha a sua vida entregue integralmente ao Senhor. Quem é transformado usa de bondade com todos os que estão ao seu redor. Foi justamente isso que Daniel mostrou quando ele envolveu esse camarada chamado Aspenaz, que era o chefe dos eunucos ali do rei. O camarada me fala assim: poxa, pode colocar uma fria dessa, não faz isso comigo não. O rei já falou que eu tenho que depositar aí na mesa de vocês vão se alimentar daquilo que está na mesa do rei. E eles não queriam. Pastor, era errado poder se contaminar com aquela comida. Entenda que aquilo contrariava a lei de Moisés, cerimonialmente falando. Porque toda a comida que era colocada na mesa do rei era uma mesa que era oferecida a uma divindade pagã. Então ele não queria hipótese alguma, porque aquilo contrariava aquilo que ele acreditava, aquilo que ele cria. E ele acabou colocando as penas no meio do movimento sem o camarada querer. Mas ele sabia o que ele estava fazendo, e ele não estava colocando a vida de Aspenaz em risco. Por isso que quem é transformado usa de bondade com todos aqueles que estão em seu entorno. Então percebemos que Daniel e seus amigos, eles usaram de sabedoria, gentileza também, para desafiar as autoridades, a fim de agradar a quem? A Deus. A gente vai ter que desafiar algumas coisas, principalmente assim mesmo, muitas vezes para agradar a Deus, porque eu queria de um jeito, Deus quer do outro, e aí fica aquela guerra, né? Às vezes quando a gente está atormentado, vamos dizer assim, pelas respostas de Deus, aí quando Deus dá a resposta a gente não faz. Já parou para pensar nisso aí? Aí Deus fala, então faça assim. Não era isso que eu queria. Na verdade o que eu queria é que o Senhor, sinalizasse para mim uma outra coisa. E eu já usei essa expressão assim, né? Às vezes a gente quer pegar uma folha em branco, né? Ao invés de a gente pegar a nossa vida, rubricar embaixo, dizer assim: Senhor, constrói a minha vida, constrói a minha história, faz aquilo que o Senhor quer. Não é verdade? A gente quer o contrário, né? A gente quer escrever a nossa história, chegar embaixo, dá uma autenticada aí, Senhor, por favor, né? Dá a sua assinatura e libera o trem para mim, libera aí a bênção, né? Mas e quando Deus pede diferente daquilo que a gente quer, daquilo que a gente propôs para Ele? Não, mas eu não falei nada disso, não é isso que eu pedi. Isso você realizou na sua mente, no seu coração, e você quer que eu rubrique isso, autorize isso que você quer. Você não sabe que isso pode trazer prejuízo para a sua vida. Não sabe, não tem consciência. E é interessante que esses 4 jovens não agiram dessa forma. Por quê? Porque eles conheciam a Deus. E o propósito de suas vidas e das suas decisões era agradar a
Deus, e jamais, sendo transformado por Deus, ele iria causar algum dano àqueles que estavam em seu entorno, porque a vontade dele, pelo fato de ser transformado, era de agir de forma bondosa com aqueles que estavam em seu entorno. Por isso que esses homens eram homens honrados por Deus. Eles agiam como homens movidos pela vontade de Deus. Então, quem é transformado por Deus, usa de bondade para aqueles que estão no nosso entorno. E o último ponto para a gente definir aqui, essa nossa fala, que quem é transformado tem um espírito manso e tem um espírito pacífico. Sabe aquela música antiga, né? Eu vou falar do meu tempo, eu não vou ofender os irmãos não. Do meu tempo diz assim: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso no meu viver. Isso devo a um amigo, e só por ele que eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo. Então, quem é transformado por Deus é uma pessoa que tem um espírito manso e que tem um espírito pacífico. Quem é manso e pacífico não tenta resolver as dificuldades na força do seu punho. Eu sou forte o suficiente para resolver esse negócio aí, então eu vou usar a força que eu tenho, que é a minha, a força do meu braço, de forma muitas vezes até inconsequente, mas eu não estou nem aí. Eu quero saber que o negócio seja resolvido, mesmo que seja dentro da força do meu braço. Mas a gente precisa entender que quem é manso, quem é pacífico, resolve essas questões não na força do braço, mas na força do Espírito Santo de Deus que está no nosso coração, dirigindo a nossa vida. E é interessante que Deus chamou Daniel, você vai ver no capítulo 9, se não falha a memória, de muito amado. Interessante isso, né? Olhou para ele e disse assim: você é muito amado. Já sonhei muito com isso. Se Deus já disse isso logicamente. Quando abre a sua palavra, a única coisa que ele diz diariamente para nós: você é muito amado, eu te amo, meu filho, eu amo você. Já pensou você ouvir uma declaração de Deus todos os dias? A misericórdia dele é essa declaração, porque você acorda, abre os olhos e Deus te surpreende com um novo dia, né? Então Deus chamou Daniel de muito amado, e a gente percebe que achamos semelhança aqui na figura do próprio Cristo. Lembra de Mateus capítulo 2, quando estava ali Jesus sendo batizado, o Espírito Santo aparece em forma de pomba, e ele diz aí: eis aí meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Por isso que Jesus nos convida: poxa, eu tento ser manso, eu tento ser pacífico, mas tem hora que comigo tem que ser, como dizia um personagem, no pau. Se não for no pau, não vai. Então às vezes eu tenho que arrebentar mesmo para as coisas acontecerem. E o convite de Jesus Cristo no capítulo 11 de Mateus, no versículo 29, ele fala o quê? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Eu queria concluir a minha fala dessa noite, minha reflexão dessa noite, dizendo para você: não desconsidere a transformação que Deus realizou na sua vida. Não permita que a sua vida seja dirigida por você mesmo, e sim por Deus, tendo em vista que a transformação realizada em você te tornou dependente de Deus. Essa transformação te tornou dependente de Deus, te tornou alguém que exala, além do bom perfume de Cristo, exala também a bondade de Deus. Aonde quer que você esteja, que você possa transmitir isso, transmitir mansidão e transmitir um espírito pacífico. O que o próprio Cristo diz ali em Mateus capítulo 5, tão conhecido Sermão do Monte?
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Então quem é filho de Deus é transformado, de alguma maneira precisa guerrear consigo mesmo, para ter um espírito brando e um espírito pacificador. Quem é transformado, então, meu querido, tem sua vida entregue integralmente ao Senhor. Quem é transformado usa de bondade com todos que estão ao seu redor. Pô, é difícil esse negócio. Tem gente que é muito chato. Eu, por exemplo, não sou muito chato. E às vezes as pessoas têm que suportar. E só pelo amor de Deus isso se torna possível. Quem é transformado tem um espírito manso e um espírito pacífico. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que você possa sair daqui nessa noite refletindo naquilo que Deus falou no seu coração. E olhando para Daniel como alguém digno de seguir os passos. Por quê? Porque era alguém que tinha a mente transformada. Tinha a consciência de quem era e a convicção que ele carregava dentro do seu coração. Por isso que ele não negou a sua convicção e nem a negociou. Amém? Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui, meu irmão. Nós te adoramos, te exaltamos, porque temos a consciência de que o Senhor é Deus, mas não aquele Deus distante, inalcançável. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é um Deus que interage com a sua criação. E nós temos a consciência de que o Senhor está aqui nessa noite conosco, tocando no nosso ser, tocando na nossa vida, nos fazendo refletir sobre a importância de estar alinhado à tua vontade. Nós podemos aprender hoje aqui, Senhor, que nós fomos transformados, nós precisamos ter a consciência de ter a nossa vida integralmente nas tuas mãos. Nós temos que ter a consciência que precisamos e devemos ser movidos pela bondade do Senhor. E temos que ter a consciência de que temos que ter um espírito manso e pacificador. Que a tua palavra mesmo diz, e nós já falamos aqui, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, adorando o teu nome, celebrando ao Senhor. Quero te agradecer, Senhor, mais uma vez pela vida dos nossos irmãos que saíram de tão longe para estar aqui conosco nessa noite. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa dirigi-los, ó Deus, com tua proteção nesse retorno para o seu lar. Ó Deus, quero te agradecer pelos nossos irmãos também que estão aqui conosco dominicalmente, mesmo enfrentando esses desafios do retorno, onde muitas pessoas aqui estão tomadas pelo medo, mas nós temos a consciência, Senhor, de que o Senhor está conosco, guardando o nosso coração e guardando a nossa vida. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Essa é a nossa consciência. Por isso que nós te pedimos, Pai, esteja conosco, que o teu nome continue sendo glorificado hoje e sempre. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar uma semana feliz na sua presença. E mais uma vez, Pai, queremos colocar em tuas mãos a vida daqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldades quanto à sua saúde. Ó Deus, como foi citado aqui, a irmã Elô, a irmã Elisa, que a tuas mãos continue guardando a vida das tuas filhas, Pai, das tuas servas. Esteja também com a irmã Maria Lossas, que perdeu a sua prima, ó Deus, para esse vírus maldito. Ó Deus, consola, conforta, ó Deus, a vida da sua serva e de todos os familiares. Esteja com o irmão Pedro também, como já foi orado. Ó Deus, com ele, com mais um ano de vida que o Senhor o presenteou. Mais uma vez nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. E é nesse nome que nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, que você possa ter retorno de paz no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.